E aí, beleza? Um dos meus seguidores pediu para que eu fizesse uma análise pelo metamodelo do Sermão da Montanha, da Bíblia, né? Mateus 5. Se não me engano, vai de Mateus 5 até Mateus 7. E aí é muito texto para ficar num vídeo aqui, talvez o vídeo ficasse muito longo. Então, eu vou fazer uma parte e estou lendo aqui, né? A câmera está aqui, se eu olhar meio torto assim é porque eu estou conferindo minha imagem, se eu estou centralizado ou não. Celular aqui, câmera aqui e meu texto aqui, beleza? Então eu vou fazer um pedaço, eu vou analisar uma parte do Sermão da Montanha. Se vocês gostarem, se vocês acharem que vale a pena continuar, eu continuo, eu faço mais vídeos na sequência do Sermão da Montanha. Inclusive você que pediu um vídeo, vê se ficou interessante. Eu acho que a leitura da Bíblia pelo metamodelo, já vou antecipar uma parada aqui, que é complicado. Por quê? Porque o metamodelo ele tende a expor algumas coisas, né? A colocar em dúvida algumas outras coisas. Então, cuidado quando você fizer isso, porque eu acho muito difícil aplicar o metamodelo na Bíblia sem começar a questionar algumas coisas da Bíblia. Então, faça com carinho e com cuidado quando você usar o metamodelo para ler a Bíblia. Beleza? Eu acho complicado para quem conhece o metamodelo ler a Bíblia, porque se passar pelo metamodelo, questionamentos surgirão. Me parece, tá? Me parece. Porque é importante, logo na primeira parte aqui você vai entender o que eu estou falando, eu vou te explicar. Mas vamos lá então, sem mais delongas, vamos fazer essa análise porque pode ficar longo o vídeo. Espero que esse pequeno pedaço, essa primeira parte não fique. E agradeço demais a quem me pediu. Não vou dizer o nome aqui, não sei se a pessoa aceita que eu diga o nome, então agradeço demais o pedido e reitero, se você quiser, se você estiver passando por alguma situação na sua vida e não quiser ou não for fazer sessões comigo, manda um texto para mim. Manda o texto e eu analisarei pelo metamodelo, o que vai ajudar você a saber os passos que você tem que tomar para resolver a situação que você está passando. Ok? O metamodelo faz isso, ele vai a fundo no que precisa ser feito. Então me mande um texto, você pode me mandar pelo direct do Instagram, tá? Não tem problema nenhum, eu vou pegar esse texto e vou fazer um vídeo aqui para você, dando esse direcionamento. E se você quiser que eu avalie outras coisas, como por exemplo uma parte da Bíblia, ou então uma letra de uma música, manda para mim, tá bom? E se você quiser fazer as sessões comigo, não quer tornar nada disso público, é só entrar em contato, vou deixar o número aqui na descrição, entre em contato e marca as suas sessões, beleza? Eu atendo diariamente, menos sábado e domingo. Beleza? Então vamos lá, vamos para a análise. Mateus 5, eu estou usando a versão NVI, nova versão internacional. Quando eu fiz teologia, para a gente fazer uma exegese bíblica, nós tínhamos que usar pelo menos 3 traduções diferentes e o original. Então, tínhamos no Novo Testamento, que é em grego, né? O Antigo Testamento tem mais hebraico, mas o Novo Testamento em grego, então você tinha 3 versões em português e a grega. Show? Era assim que a gente fazia. Eu tive que estudar grego e latim quando eu fiz a faculdade de teologia. Entretanto, não é o nosso interesse aqui, o nosso interesse não é fazer uma exegese bíblica, meu interesse é poder usar da forma mais limpa, clean possível o metamodelo aqui no texto. Eu vou tentar não ser muito prolixo, né? Por exemplo, vendo as multidões, vendo como? Jesus subiu ao monte de carro? Então, talvez eu faça algumas pontuações, talvez mais comédia, mais de brincadeira, para que esse vídeo fique leve, mas não pretendo não ficar fazendo isso muito tempo. Então vamos à análise. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Como eu disse, ficar analisando todo o verbo aqui, aproximaram-se, é um verbo não especificado no metamodelo. Não faz sentido, tá? Mas vendo é verbo não especificado, subiu, vendo é mais fácil, né? Vendo é menos, é mais especificado, mas subiu ao monte não, é inespecífico. Rapel. Como Jesus subiu ao monte seria uma pergunta de metamodelo. Então, começou a ensiná-los. Ensinar é verbo não especificado. Como exatamente se ensina? Dizendo.
como exatamente dizer isso ensinou pessoas? Isso é uma pergunta interessante. Mas, pela visão de quem escreveu, isso é ensinar. Então começam aspas do que Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui começa a ficar tretado já. Porque bem-aventurados é o que exatamente? Aí você vai ver traduções da Bíblia dizendo felizes. Felizes aqueles. Felizes os pobres de espírito. Aqui está pobres em espírito, mas tem Bíblias que trazem pobres de espírito. E felizes, o que é exatamente? Então, só por a pessoa ser pobre de espírito, ela é feliz? Não sei. Ou serão bem-aventurados, é futuro? Exatamente como? Elas serão bem-aventuradas, ou já são. E bem-aventurado significa que acontece o que comigo? Herdo o reino dos céus? É isso? Então, por eu achar que herdo o reino dos céus, por ser pobre de espírito, já tá bom? Algo acontece comigo? Ou a bem-aventurança é só quando eu for para o reino dos céus? Fica no ar. Não está dito aqui o que é. Aí você vai fazer o quê? Recorrer a interpretações. Esse é um pepino que nós temos que lidar com ele nas religiões, tá? Muitas coisas são interpretações, grande, imensa, larga maioria, e muito pouco o que de fato está escrito. Quando eu fui fazer meu TCC, minha monografia, eu fiz sobre possessão demoníaca e a permissão de Deus sobre a permanência dos demônios na Terra. Quando eu acreditava nisso, hoje eu não acredito mais, mas quando eu fiz a minha monografia foi sobre isso. E aí o diretor da faculdade era o meu orientador, e ele não deixava eu escrever nada que não estivesse na Bíblia. Isso eu achei fenomenal, me ajudou muito, né, na minha construção de argumentação. Então, eu não poderia, por exemplo, no meu TCC, dizer o que é ser bem-aventurado, nem pobre de espírito. Porque não tem na Bíblia, pelo menos eu não encontrei. Pobre de espírito é aquele que. O que é? Então, vamos para a segunda parte dessa linha. O que é um pobre de espírito? O que é um pobre em espírito? Aí você vai falar assim, pô, Werner, a gente sabe isso. Não, você não sabe isso. Você está trazendo uma interpretação. Se você me disser assim, Werner, está escrito na Bíblia, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Os pobres de espírito são aqueles que fazem XYZ, que sentem XYZ, beleza? Se você me trouxer esse texto, eu mudo minha opinião, instantaneamente. Mas enquanto eu não tenho esse texto, o que eu vou ter é interpretação de alguém que acha que sabe o que é pobre de espírito. Então, assim, eu não vou te dizer o que é pobre de espírito. Existem interpretações aqui de que o pobre de espírito é aquele que sabe da sua pequenez espiritual com relação a Deus. Maneiro. Então, se eu não sou religioso, mas se eu souber que perante o Deus que for Deus, eu sou uma palha, então eu já herdei o reino dos céus? Bom, isso não está explicado. Não está explicado. O que você vai encontrar vão ser explicações aleatórias que não estão exatamente explicados na Bíblia. Então, eu não poderia fazer isso numa análise exegética como me era pedido, ok? O pobre de espírito, para eu dizer o que teria que estar na Bíblia. Se você encontrar, me manda aqui embaixo, escreve um comentário. Mas, para efeito de metamodelo, não está dito aqui. Não está dito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Não diz. Não diz. E você pode aceitar qualquer interpretação. Então, eu posso abrir inúmeros sites aqui que vão trazer inúmeras explicações. E se eu procurar fora da religião cristã, pode ser que eu encontre outras explicações para pobre de espírito. Ou seja, se você assumir que sabe o que é pobre de espírito, você está só assumindo mesmo. Provavelmente você não sabe. Pois deles é o reino dos céus. O que significa... Caraca, metamodelo é foda. Estou na primeira linha. Dou 9 minutos de vídeo. Sei como é que vai ser isso aqui, não. Bom. Pois deles é o reino dos céus. O que é ser deles o reino dos céus? Esse é verbo especificado. Deles é o reino dos céus significa que eles podem impor o reino dos céus aqui, porque eles podem trazer para cá, porque eles ficarão vivos na ressurreição dos mortos, porque eles vão para o céu, para Nova Jerusalém. Não diz também. Ele você vai ter que assumir que entendeu,
ok? Já dei 4 opções aí para você, escolhe uma e acredita que acertou, beleza? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Velho, essa é pesada. Tirando que nós não sabemos o que é bem-aventurados, digamos que sejam pessoas que se sentirão bem, que ficarão bem, que serão exaltados de alguma maneira, os que choram, pois serão consolados. Significa dizer então, Jesus, fazendo um metamodelo com Jesus, vou aplicar o metamodelo. Eu já chorei. Eu vou ser consolado em que momento exatamente? Eu não sou cristão, então não vai ser no céu. Não vai ser no céu. Então, algo errado não está certo. Teoricamente, poderíamos assumir por alucinação que Jesus está falando daqueles que já são cristãos, que já são, que já fizeram essa parte, né? Nasceram de novo, aceitaram Jesus, ou seja, se você chora, porque lá embaixo ele vai dizer, eu já li esse texto muitas vezes, mas lá embaixo ele vai dizer isso, bem-aventurados vocês que quando perseguirem, serão perseguidos e falarem todo tipo de injúria contra você, ou seja, em meu nome, beleza? Quando você disser coisas em meu nome, você será perseguido. Então, poderíamos assumir de que ele está falando, você que chora por mim, você será consolado, porque lá depois eu enxugarei suas lágrimas. Isso é outro trecho bíblico. Só que isso não está dito aqui. Isso é só, eu estou criando ramificações. Mas, bem-aventurados os que choram. Ele disse, os que choram por minha causa, por defenderem meu nome. Não está aqui. Então, assim, qualquer um que chorar vai ser consolado? Aí eu, Werner, pelo metamodelo, eu já questionaria aqui. Não. É possível que você chore e nunca seja consolado. É possível que você chore em algum momento. E então você não acreditou na parte da salvação eterna de Jesus. Aí você vai para o inferno. Entendeu, né? Aí você vai para o inferno. Aí você não é consolado lá. Então, toda generalização é uma mentira, inclusive essa. Não é todos que choram que serão consolados. Então nós teríamos que assumir um público aqui, né? Um público. Quem é que chora que será consolado? Essa é uma pergunta de metamodelo para esse trecho, tá? Quem chora pelo que será consolado? Beleza? Então vamos questionar a primeira parte. Bem-aventurados os que choram. Pelo quê? Pelo quê? Choram em que momento? Pois serão consolados. Serão consolados de que maneira? Em quanto tempo? Por quem? Maneiro isso, né? Essas são 3 perguntas do metamodelo para consolados, tá? Consolado, que seria que os serão consolados, poderíamos tomar como um verbo inespecífico. Como serão consolados, por quem serão consolados e quando serão consolados? Não diz. Vai ser consolado. Não diz. Próximo. Bem-aventurados os humildes. De novo, humilde nominalização. É o verbo humilhar. Humilhar. O humilde. Então, o humilde é nominalização. Como exatamente se é humilde? E aí, de novo, você vai ter que recorrer a interpretações. Se você for no dicionário, não sei se... Deixa eu tentar ir no dicionário aqui. Dicionário... Só para fazer uma... Ver se vai acontecer o que eu estou prevendo. Se não acontecer, eu falo que eu previ errado. Humilde. Vamos lá. Humilde. Tem 4 significados. Só no dicionário. Exatamente o que eu previ. Ou seja, como é que você sabe o que é humilde? Se no próprio dicionário tem 4. Então, o primeiro eu ignoro. Humilde, que tem humildade, horas. Segundo, simples, modesto. 3, obscuro, pobre. 4, medíocre, baixo. E aí? Ou seja, eu não posso, porque você pode. Mas, se você disser o que é humilde, você está assumindo um significado. Não está escrito. Bem-aventurados os humildes, que são aqueles que não têm. Não está explicado. Então, eu poderia perguntar para Jesus, Jesus, o que é ser humilde? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Pois eles herdarão a terra por herança. Qual terra? Como é que eu vou receber essa terra?
Como é que eu vou receber essa terra por herança? Meus próximos, meu tataraneto, tataraneto, quem vai receber essa terra exatamente? Porque eu conheço pessoas humildes, tá? Eu não sei que terra é essa que eles estão recebendo. Então, de novo, o metamodelo vai entrar aqui. Eles receberão a terra por herança. Qual terra? Quando? Porque eu não sei se eles estão recebendo essa terra. Então, pergunta de metamodelo, tá? Qual terra eles receberão por herança? E quando eles receberão por herança? Quem são essas pessoas e o que eles precisam fazer para se encaixar nos humildes? Beleza? Se você conseguir responder essas perguntas, você está inventando. Acredito que na Bíblia dá para encontrar o que é a terra por herança. Não sei se tem qual é a terra, tá? Porque se a gente pegar a história do povo judeu, fugiram do Egito, lá no Êxodo, para a terra prometida. Então, não, a promessa não acabou ainda não, hein? Vocês vão receber essa terra aí. E talvez estão esperando receber essa terra até hoje. Qual terra, quando, quem é? Aí essa aqui é muito boa também. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Acredito eu que fome e sede de justiça é metáfora. Não acredito que alguém está comendo ou bebendo a justiça. Então já pega aqui uma parte de metáfora, ok? Fome e sede não dá para entender. Justiça também não. Qual justiça? Moisés? Qual justiça? Cara, essa é muito boa. Faça essa pergunta agora, você vai debruçar aí sobre os seus alfarrábios. Vai anotar aí, anota aí. Tem fome e sede de justiça. Aí você vai... Que justiça? A justiça que Jesus prega, do tipo... Aqueles 2 mandamentos máximos de Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a justiça? Ou a justiça é a justiça mosaica? Ou a justiça é a justiça do povo? Justiça do povo, que eu quero dizer, é a secular. Hoje nós temos no Brasil um sistema judiciário, certo? Nós temos a justiça. A justiça. Né? Alguém roubou uma coisa minha, temos a justiça. O sistema que tem advogado, tem juiz, tudo mais, vai procurar, processar, condenar, etc. É essa? É essa? Porque tem coisas nessa justiça que não são muito justas. Ou você acha que não? Não teve alguma condenação própria da justiça que foi injusta? Não tem? Tem. Então será que é dessa? Qual justiça, Jesus? Então eu vou sentar, voltar no tempo, sentar lá na montanha, no monte, sermão do monte, sermão da montanha, e começar a perguntar para Jesus, qual justiça? Exatamente, é toda a justiça? Tem algum ponto da justiça que eu tenho que ter fome e sede? Porque se eu sei lá, é justo no Brasil, é documentado, é lei, que você anda você dirige pelo lado direito da pista, certo? Se eu andar pelo lado esquerdo da pista, eu estou indo contra a lei. Eu posso ser multado e glá. Tá, aí eu vou para a Inglaterra, que eles dirigem no lado esquerdo. E aí? Que lei que eu tenho que ter fome de obedecer? Qual justiça? Estou botando um exemplo simples, mas olha só que doideira. Existem estados dos Estados Unidos, né, que permitem certas coisas pela justiça e tem outros que não. Tem estado que tem pena de morte, estado que não tem pena de morte. Olha que maneiro isso. Cada um está na sua justiça, certo? E aí? Então, quando eu estiver nesse estado que promove a pena de morte, eu tenho que ter fome e sede de matar aqueles que fizeram aqueles crimes que são puníveis com morte. E se eu for para um outro estado? Que justiça eu devo ter fome e sede? Essa ou a do próprio estado? Porque eu serei satisfeito. Porra, genial. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, independente da justiça. Independente de que justiça seja. Então quer dizer que se eu tiver fome de que assassinem as pessoas, baseado na justiça, eu vou ser satisfeito. E se eu passar de um estado, eu também vou ser satisfeito? Como exatamente eu vou ser satisfeito? Como? Mais um verbo específico aí. Como que eu vou ser satisfeito e quando que eu vou ser satisfeito? Qual justiça? Não dá para saber como eu vou ser satisfeito nem quando, porque eu não sei qual é a justiça. Então escreve aqui qual justiça você acha que é. Me explica ela, tá? Não adianta falar assim, a justiça de Deus. A justiça de Deus é o quê? Deus é justo o tempo todo.
sei lá, eu vou botar um argumento imbecil aqui. Crianças morrem na África todos os dias de fome. Então, essa é uma justiça de Deus. Então, esse argumento foi só para combater quem disser assim, a justiça de Deus. Não, eu quero isso. Escreve aqui embaixo qual justiça especificamente, qual lei, onde está escrita para eu poder ler e poder dizer, eu tenho que ter fome e sede dessa justiça. Não dá para saber, tá? Se você souber, você está alucinando, você está usando uma interpretação de alguém. Ou você inventou um, igual eu acabei de fazer. Embaixo vem, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericordioso, nominalização, não dá para saber exatamente o que ele quer dizer. Misericordioso quando? O que eu preciso fazer para ser misericordioso? E aí depois eu obterei misericórdia. De quem? Quando? Em que momento eu obterei misericórdia? Porque, pelo que Werner, isso aqui é só questionamento, tá? Claro que tudo pode ter resposta. Não acredite que eu estou aqui afundando o texto bíblico. Não. Isso tudo pode ter resposta, tá? Eu estou só aplicando o questionamento. O questionamento é assim, paciência. Acredito que a Bíblia, o cristianismo tem 2.000 anos, 2022 anos de existência. Tem resposta para tudo. Então essas coisas aqui podem ter respostas, só não estão aqui. Então quando ele diz assim, obterão misericórdia, ele não diz como vai ter essa misericórdia, quem vai aplicar a misericórdia, para quem, não diz quem são os misericordiosos, nem o que precisa se fazer para ser misericordioso nesse pedaço. E o Werner poderia colocar um contraponto. Eu conheço, e para mim é muito óbvio isso no mundo, talvez para você seja também, talvez não, de que muitas pessoas boas de coração, misericordiosos, que tendem a ser gentis com os próximos, elas tomam porrada, cara. Tem um cara que aconteceu isso, ele foi muito, muito, muito generoso, muito feliz, muito amigável, e mataram ele, chamava Jesus. Então assim, Jesus foi misericordioso. Quando é que ele vai obter misericórdia? Ele foi assassinado. É quando morre? Então, o próprio Jesus não cabe aqui. Ele não obteve misericórdia aqui, então ele não foi misericordioso? Foi. Então, tá aí mais um questionamento para você fritar os miolos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu não sei o que é puro de coração. Não dá para saber. De novo. Se você souber, puro de coração, dupla nominalização, né? O coração, puro de coração. Acredito que naquela época é possível que eles ainda acreditassem que o coração era não era o cérebro que comandava assim, o coração, então faz sentido o meu coração ter que ser puro. Até hoje tem essa ideia de coração puro. Coração bombeia sangue, meu amigo. Coração puro. Se o coração estiver puro, você morreu. Bem-aventurados os puros de coração. Em outras palavras, bem-aventurados os mortos, pois verão a Deus. Porque se o seu coração está puro, tem nada no coração, morreu. Que precisa ter oxigênio, sangue, músculo e essas coisas. Se o coração estiver puro, acabou. Então, não é isso, né? É o quê? O que é? O que não diz? Esse é um questionamento para você fazer. O que é puro de coração? Vai pesquisar e tal, e aí você vai escolher uma que vai... Eu acho que é isso aqui, e aí, porque você quis, você vai acreditar o que é puro de coração. Se você encontrar na Bíblia explicando puros de coração são aqueles que... Aí você me manda. Pois verão a Deus. Verão como? Ver Deus como? Porque não tem outra passagem bíblica que diz que ninguém vai ver Deus. Teve um cara que conseguiu ver as costas de Deus. Uma parada assim, né? Deus fala, fica na pedra ali. Aí ele viu um fundinho de Deus passando assim. Deus passando, acho muito engraçado. Deus, o que criou o universo. Ele deu uma andadinha ali no deserto, de zoeira, para ele ver minhas costas. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, tá? Mas fica a critério de cada um. Verão a Deus. Quando? Vou ver como exatamente. As costinhas, igual aquele cara. Mas não diz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus foi um pacificador, foi chamado de filho de Deus, morreu crucificado. Não sei se seria uma boa para todo mundo. E pacificador, aí aquele filho de Deus, matem! Não sei. E aí também não diz o que é pacificador, tá? Pacificador, de verbo não especificado.
nominalização. Como se torna um pacificador? Se eu entrar na frente de uma briga de marido e mulher, já sou? Ou eu preciso fazer muitas outras coisas na vida? Se eu fizer 99% dos atos de pacificação, mas não fizer esse 1%, já sou o pacificador? Ou não? Ou 99% não compensa? Não é? Não sei. Existem algumas coisas que se estiver só 99%, não está completo, não é? Então, ferrou, hein? Como é que alguém se torna um pacificador? Pergunta de metamodelo não está especificada aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Volta aquele, deles é o reino dos céus, que a gente não sabe exatamente como é meu, como é que eu ganho? Eu ganho como o reino dos céus? É se eu for depois da morte? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Qual justiça? Já fizemos esse questionamento, não vou pingar uma olhada. Os perseguidos por causa da justiça. Eu tenho que ser perseguido por quanto tempo para ser meu o reino de Deus, dos céus? Se eu for perseguido por causa da justiça, qualquer justiça, né? Claro, eu estou nos Estados Unidos, estou defendendo a pena de morte, eu sou contra a pena de morte, tá? Beleza. Mas vamos lá. O cara está nos Estados Unidos defendendo a justiça que prega a pena de morte para um crime. E aí vem alguém e diz assim, persegue ele dizendo é um absurdo, você não pode ser a favor da pena de morte, isso é um absurdo, ele está sendo perseguido por causa da justiça. Porra, o reino dos céus é desse cara que está defendendo a pena de morte. Por quê? Porque ele está sendo perseguido por causa da justiça que ele defende, velho. Então, de novo, diz aqui qual é a justiça. E não vale justiça de Deus. Tem que explicar aqui qual é a justiça, que se eu for perseguido por causa dela, já é meu o reino dos céus. E se eu for perseguido quantas vezes? Não diz. Mas se não diz, eu vou assumir que é uma só. Eu, Werner, já fui religioso, já fui perseguido por conta das minhas ideias cristãs. Então pronto, já é meu o reino dos céus. Porque eu já fui perseguido por causa da justiça. É isso. Mais um questionamento aqui que fica no ar. Quanto eu preciso ser perseguido, quantas vezes, e como é que eu exatamente vou ser perseguido, qual justiça? Eu vou ler mais um pouquinho e vou parar por aqui, está com 27 minutos já. Impossível, é muito tempo. Vamos lá. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Legal isso, legal. Por minha causa. Como exatamente? Porque veja, olha só que legal, cara. Eu não sei se você que é religioso tem essa compreensão, mas é possível que tenha. Jesus Cristo é visto por uma ótica entre os espíritas. E eles têm uma percepção de Jesus. E os testemunhos de Jeová têm outra. Os luteranos têm outra. Do tipo, Jesus permite umas coisas. Jesus, por exemplo, se ele foi batizado velho, significa que não pode batizar criança. Então, assim, cada igreja tem o ideal de Jesus. Todos eles estão sendo, se forem perseguidos, todos, insultados, estão sendo insultados por causa de Jesus? Ou existem vários Jesuses? Então, se eu acreditar que eu estou com o Jesus certo, independente de qual Jesus for, qualquer insulto contra mim já é motivo de alegria, mesmo que meu Jesus, sei lá, promova a morte. Vamos metralhar, petralhada, isso é Jesus. Jesus no coração tem que matar uns 30 mil. Esse Jesus também, se eu for perseguido, porque defendo esse Jesus armamentista, é para eu ficar feliz? Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês, se vocês forem perseguidos por minha causa. Tá, mas esse cara também é por causa de Jesus? Porque, concorda que vou trazer essa parada política, existe um Jesus de direita, que não é o Jesus que eu acredito. Eu acredito num Jesus interessado, preocupado com a saúde dos outros, em todo o tempo, cara. Em nenhum momento eu vi Jesus promovendo. Então, assim, as pessoas fizeram um catatexto ali para poder assumir que Jesus seria armamentista. Mas eu, Werner, não acredito nesse Jesus armamentista. Mas existe quem acredita. Então, se nós dois formos perseguidos, um pelo outro lado, nós dois podemos já ficar infelizes porque assim perseguiram os profetas. Maluco, eu estou defendendo o mesmo Jesus dos profetas
E eles também, mas não tem como. Qual é o Jesus que é para minha causa? Complicou, hein? Complicou. É qualquer defesa de Jesus? É qualquer perseguição, contanto que eu esteja falando o nome de Jesus, serve? Não diz aqui. Não diz aqui. Ele pressupõe que o pessoal daquela época entendeu. Hoje em dia, talvez naquela época tinha um Jesus só. Faz sentido. Quando Jesus estava ali, tinha um Jesus só. Hoje, meu amigo, tem não. Hoje tem muitos Jesuses. Muitos Jesus. Tem um Jesus que não permite trabalhar no sábado. Tem Jesus que permite. Qual é? Se eu falar que não pode trabalhar no sábado por causa de Jesus, eu for perseguido por conta disso, serve? Porque vai ser grande a minha recompensa no céu. Pô, então, se eu defendo o Jesus armamentista e outro defende o Jesus pacificador, amoroso, os dois devem se alegrar, contanto que sejam perseguidos e insultados, porque os dois estarão no céu, porque os profetas foram perseguidos da mesma maneira. Não é possível. Não é. É outro. É um Jesus que talvez ninguém entrou em consenso ainda. E ele diz: vocês são o sal da terra, e mais uma metáfora, né? Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pesado isso aqui, né? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não sei se precisava dessa, Jesus. Provavelmente ele não quer dizer que as pessoas serão pisadas pelos homens. Acreditou, mas não está dizendo aqui. É uma metáfora. Você vai ter que... eu não vou fazer a análise da metáfora, porque é uma metáfora. Você vai ter que analisar a metáfora por si só. Poderia chutar que tudo isso que ele falou, para as pessoas fazerem, serem, é o valor da pessoa que acredita em Jesus Cristo. É o sabor do sal. Se ele não fizer essas coisas, vai ser só mais um, não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não? Eu acho que dá. Hoje em dia, inclusive, tem muitos elementos de camuflagem aí, os caras conseguem esconder praticamente tudo. Hoje em dia, não sei se vocês viram, existe um vidro que ele só permite ver, sei lá, na horizontal, uma parada assim. Aí o cara põe o escudo de vidro, entra atrás, tem um caminhão assim, a pessoa entra na frente do caminhão, põe o vidro, aí você só vê o caminhão. E camuflou a si mesmo, a plena luz do dia. Então não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? Pode. Jesus. Talvez o seu tempo fosse difícil, dependendo do tamanho do monte, do tamanho da cidade, daria também. Mas é mais uma vez uma metáfora dizendo que se você tem luz, a sua luz será vista. Eu também questionaria isso, tá? Existem muitas pessoas que são realmente iluminadas e vão morrer no anonimato. Bom, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Não, ninguém. Eu vou fazer isso, eu vou descer aqui agora, vou acender uma vela e vou colocar uma vasilha em cima. Posso. Mas ele estava querendo dar uma lição de moral do tipo, coloca no lugar apropriado para que ilumine os que estão na casa. De outra forma, se você faz tudo aquilo ali, você acaba iluminando o resto. Que também pode ser questionado. Assim brilhe a luz de vocês. Minha luz brilhar, eu não tenho luz, então de novo vai a metáfora. O que é luz? O que é luz? Eu vou brilhar a luz quando? Aí ele vai passar, quando você fizer essas paradas aqui. Mas eu não consegui descobrir o que são essas paradas, humildade, pacificação, não consegui descobrir, então quer dizer, estou perdidão. Qualquer um que estiver lendo isso aqui está perdido, tá? Só acredita que não está perdido porque deu significado a cada uma dessas palavras, o significado que você escolheu. Toma cuidado com isso. Assim brilha a luz de vocês para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ou seja, a partir do momento que eu fizer aquelas coisas, as minhas obras serão vistas. Quais obras? Aquelas que ele falou em cima. Quais? Não falou. Nesse texto aqui, não falou. Fica aí para você decidir quais são as obras. Parei no versículo 16, já tá bom, 34 minutos de vídeo, ninguém vai assistir esse vídeo até o final. Ninguém. Se você assistiu até o final, diga aqui, Werner, teve uma pessoa que assistiu até o final. Eu.
E aí você escreve aqui para mim. 34 minutos? Sei não. Vou botar aqui o meu desafio lançado. Se você gostou dessa análise, se você achou importante, eu vou continuar. Mas você escreve aqui embaixo para mim, Verne, continua, eu gostei, preciso do resto do texto. Se você não gostou, não escreve nada. Só escreve aquelas coisas que eu pedi aí, mas não pede para que eu continue. Porque aí eu vou analisar. Se teve 10 comentários, 2 pedindo para que eu continue, eu não vou continuar, não vale a pena. Mas se vocês quiserem que eu continue fazendo a análise do resto do Sermão da Montanha, escreve para mim que eu voltarei aqui e continuarei fazendo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.